Nós agradecemos, meu Pai, por mais esta ocasião em que estamos todos reunidos em Seu nome. Agradecemos aos bondosos amigos espirituais que cuidam tão veladamente e que são tão carinhosos conosco, que nos transmitem seus pensamentos elevados e fluidos balsâmicos e salutares. Que seja possível contar neste momento com o mentor Erasmo Gurgel no decorrer de todo este trabalho e que possamos, Senhor, nos elevar e chegar até Ti, realizando bondosas ações diárias. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Justiça Divina. Nós utilizamos o Livro dos Espíritos, questões 873 até 885. E Kardec é orientado pelos Espíritos. Eles dizem que a justiça, ela é um sentimento que é natural no homem. É proveniente da lei natural ou lei divina, que é a lei de Deus. Então, a partir do progresso moral, esta justiça se desenvolve dentro de nós. Mas Deus coloca este sentimento dentro dos nossos corações. Só que, junto com esta lei natural, muitos de nós somam também paixões. E desta forma, nós conseguimos modificar este sentimento de justiça. É quando os homens observam todas as coisas sob um falso ponto de vista. Portanto, eles dizem que a justiça consiste no respeito pelos direitos dos semelhantes. Estes direitos, eles são determinados tanto pela lei natural, a lei de Deus, quanto pela lei humana. Então, nós vamos dizer que a lei humana, ela é feita pelos homens e ela é apropriada aos costumes e o caráter também de cada povo. Consequentemente, estas leis, elas levam então aos direitos, mas estes direitos estarão relacionados com o progresso dos conhecimentos daquele povo determinado. Isso não quer dizer que estas leis estejam relacionadas com a verdadeira justiça, porque são leis dos homens, são falhas. Mas estas leis também estão relacionadas com comportamentos sociais, com relacionamentos sociais. Já a lei de Deus, a lei natural, esta então é divina, imutável, perfeita. Está fundada no que Jesus disse: não faça aos outros aquilo que não deseja que os outros te façam. Desta maneira, Deus coloca no coração dos homens a regra fundamental, que seria então este respeito pelos direitos dos semelhantes. A sublimidade da religião cristã tem por base o direito pessoal. E aí você consegue identificar o direito do seu próximo. Todas as vezes que você reconhece os seus próprios direitos, fica mais fácil identificar quais são os direitos dos seus semelhantes. Isso tudo, este guia que nós temos, é a nossa própria consciência. Os espíritos vão falar para Kardec que nós temos necessidade de viver em sociedade. Mas esta necessidade impõe obrigações para nós. A primeira de todas as nossas obrigações será respeitar os direitos do outro, para que possamos viver fraternalmente, para nós vivermos em solidariedade, pacificamente, nós devemos respeitar os direitos dos nossos semelhantes. Mas é claro que nós dizemos que se um homem ele conseguisse respeitar
todos os direitos dos seus semelhantes, ele seria considerado verdadeiramente justo. Estaria então relacionado com Jesus, seguiria o exemplo do Mestre Jesus e teria então condições de praticar também a lei de amor e a lei de caridade. O homem tem diversos direitos na sociedade e o mais importante deles é o de viver. Portanto, nenhum de nós tem o direito de prejudicar o seu semelhante, de atentar contra a vida do seu semelhante ou até mesmo de alguma forma prejudicar a sua integridade física. Então, é o primeiro direito, a vida, e o segundo direito, que ninguém comprometa a sua vida e a sua integridade física. Os espíritos dizem para Kardec que se o homem ele tem o direito à vida, ele também terá o direito de juntar o necessário para viver e também para repousar quando não puder mais trabalhar. Mas ele deve fazer isso através de um trabalho honesto e que não seja por egoísmo. Tudo que ele conquistar por um trabalho honesto será classificado, então, como uma propriedade legítima que ele tem todo o direito de defender. Mas os espíritos ainda dizem que os homens, eles também têm o desejo de possuir, e isso é natural. Nós podemos ter este desejo de possuir e de nos elevarmos materialmente e de termos uma vida mais confortável, sim, mas que não seja apenas para juntar para si e para sua satisfação pessoal como egoísta. Ainda afirmam que tudo o que nós conquistamos através de um trabalho digno e que nós, enquanto trabalhamos, estamos com uma consciência de juntar para o nosso viver, para o nosso bem-estar, mas também para auxiliar os nossos semelhantes, esta pessoa terá o seu trabalho abençoado por Deus. Isso achei excelente. Porque vejam só, todos nós que trabalhamos, nós estamos juntando bens para utilizarmos neste momento, então na vida presente. Muitos de nós já estão pensando também no seu futuro, na sua aposentadoria, por que não dizer? Mas de qualquer forma, sempre existe alguma coisa que pode ser doada. Sempre existe uma parte de tudo isso que nós conseguimos juntar, que pode beneficiar outros irmãos. Irmãos que não têm condições de trabalhar, como crianças carentes, como idosos, como doentes, famílias que passam por diversas privações, pessoas que estão desempregadas, enfim. Cada um de nós tem sim uma quantia que junta, mas que também pode beneficiar outra pessoa. E é incrível, meus irmãos, eu digo isso de experiência própria. Todas as vezes que nós trabalhamos pensando no bem do nosso semelhante, sejam eles filhos, cônjuge, pais, mas também os necessitados que nos rodeiam, realmente o nosso trabalho é abençoado por Deus. Não é, minha irmã? É uma pessoa que nós podemos dizer, para ela nunca vai faltar. Eu lembro de uma ocasião em que eu estava passando uma situação muito complicada financeiramente, precisando pagar o aluguel do consultório, mas eu também precisava realizar os meus compromissos sociais, juntar para doar. E eu estava preocupada naquela semana. Então o mentor se aproximou de mim, eu aflita, o que eu faço agora com isso aqui? E ele falou, está te faltando alguma coisa? O que é que está te faltando? Está te faltando saúde para trabalhar? Está te faltando motivação para trabalhar? Está te faltando trabalho?
Então, só faça o que tem de ser feito, sem se preocupar demasiadamente com o dia de amanhã, como as aves dos céus. Faça o que tem de ser feito, porque as pessoas passam fome hoje. E muitas vezes nós estamos juntando para o amanhã, mas as pessoas estão com frio, com fome hoje. Então façamos o que tem de ser feito hoje. Continuando então o nosso estudo, a justiça dos homens, ela será modificada sim, à medida que os homens então passam por transformações, passam por progressos e também compreendem melhor a justiça. Aí as suas leis serão modificadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, sobre a justiça das aflições, Kardec nos informa que nós não podemos conceber Deus sem perfeição infinita. Deus é todo poder, justiça e bondade. As vicissitudes da vida, ou seja, as tribulações, as nossas dificuldades, muitas vezes nós nos perguntamos, mas qual é a causa disso tudo? Por que eu passo por tanta tribulação? Eu sou uma pessoa boa, eu faço o que tenho de fazer, eu não prejudico ninguém, mas por que eu sofro? Então Kardec diz, a causa também deve ser justa como o próprio Deus. Se nós não encontramos justificativa, a causa não está na vida atual, com certeza está em uma vida passada. Isso está relacionado com algo que eu tenha feito no meu passado, ficou mal resolvido. Deus não deixa nem uma infração da lei impune. Então, Kardec nos explica que todos os nossos sofrimentos, eles nos dão experiência. Eles nos fazem sentir a diferença entre o bem e o mal e também nos trazem a certeza de que nós temos de nos melhorarmos. Nós precisamos fazer algo para avançarmos. Então, todos os sofrimentos indicam coisas para nós quando queremos enxergá-los, quando não ficamos simplesmente reclamando, nós conseguimos enxergar. Kardec ainda diz que sem isso, aquele que cometeu o erro não se emendaria, ele poderia acreditar na impunidade, ele poderia inclusive retardar seu adiantamento e felicidade futuras. Então, é isso que Kardec diz, que o homem sempre é punido naquilo em que pecou. Não existe uma só infração à lei que não tenha consequências inevitáveis, forçadas, mais ou menos tristes e desagradáveis para nós. Portanto, se nós infringimos a lei, prejudicando a nós mesmos, ao próximo, ou então agindo contra o próprio Deus, nós infringimos a lei, acionamos esta justiça divina e com certeza atrairemos esta situação de sofrimento e dor, onde se isso não acontece nesta vida, pode acontecer no plano espiritual ou então em outra. Mas Kardec ainda diz, então, se somos punidos, certamente é porque erramos, mas rendamos graças ao Senhor, porque Ele sempre nos fornece, através de sua imensa bondade, ocasiões onde possamos reparar o mal que foi cometido. E nós não somos punidos indefinidamente pela primeira falta, nós temos sempre novas oportunidades. Erasmo ainda diz que eu mencionei que se isso não acontece aqui, acontece no mundo espiritual ou em outra vida. Sim, é verdade, ele diz, explica isso. Explico. Muitas vezes nós então atraímos o mal e o sofrimento nesta vida, mas vocês vão falar, Paula, você está falando de justiça humana, justiça divina? E acontece muitas vezes de nos depararmos com situações onde as pessoas saem ilesas. E Kardec diz,
no livro Céu e o Inferno, capítulo 7, que a justiça humana procede diferente da justiça divina, porque existem muitos que ferem, maltratam, roubam, denigrem, humilham, cometem inúmeros erros, inclusive gravíssimos, e saem impunes. Os que maltratam, os que erram, os que afrontam, saem inclusive se achando espertos. Eu enganei a todos, a justiça não me puniu, roubei nações inteiras. Mas Erasmo diz, sim, é verdade, pode acontecer de nesta existência sair como o esperto, mas fiquem calmos, porque no mundo espiritual ele será atraído para regiões de choro e ranger de dentes, como diz Jesus. Será encaminhado para regiões inferiores, onde será possivelmente maltratado por vários outros irmãos, espíritos, que estão vibrando da mesma forma e receberão sim a punição ali mesmo, enquanto não se arrependem, não conseguem receber o auxílio, não conseguem sair daquele local. E ainda tem novas reencarnações, onde receberão tudo o que devem receber, sentindo na pele tudo o que fizeram as pessoas sofrerem. Então é isso o que Kardec, por intermédio dos espíritos, é isso que Erasmo diz. Nós não podemos imaginar que não existe nada, não existe ninguém observando tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Tudo está de acordo com a lei. Lá no livro Céu e o Inferno, no capítulo 7, Kardec fala para nós que a justiça divina é tão perfeita que Deus traz para nós uma igualdade. Igualdade na criação, porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós partimos do mesmo ponto de partida e vamos nos desenvolvendo a partir dos nossos esforços. Temos que alcançar o mesmo objetivo, que é alcançarmos a perfeição, a purificação completa de posse de todos os conhecimentos e virtudes para nos aproximarmos de Deus. Então, Kardec diz que haveria injustiça se Deus tivesse criado seres favorecidos, privilegiados, que estes espíritos estivessem gozando, sem trabalho, uma felicidade que é tão difícil para outros alcançarem, ou mesmo que jamais alcançariam. Então aí haveria uma injustiça. Ele fala inclusive que a felicidade que Deus nos promete vem a partir dos nossos esforços e dos nossos trabalhos, e não através de favores. Portanto, aquele que alcançou a perfeição, ele não foi criado diferente de nós. Ele simplesmente muito trabalhou e depressa alcançou sua recompensa. Eu estava dando uma palestra, eu não vou lembrar em que casa que eu estava, mas aí, quando eu perguntei de Jesus, eu falei, ele foi criado como nós? E alguém falou, não. Eu falei, foi sim, ele foi. Então, Jesus, nosso irmão, um ser extremamente purificado, perfeito, puríssimo, mas foi criado simples e ignorante como nós. Então podemos utilizar o exemplo de Jesus neste contexto. Ele muito trabalhou, muito se esforçou, e quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era Jesus. Então, com uma carga de trabalho, esforço e aprendizado gigantesca, se purificou. Mas então quer dizer que todos nós podemos nos purificar e nos tornarmos seres perfeitos? Sim, com toda certeza. Um dia nós também conseguiremos, mediante nossos esforços. E é com isso que Kardec diz que o bem e o mal são voluntários, são facultativos. Cada um de nós escolhe o caminho que vai seguir.
Nós somos livres para escolhermos. Então, se eu quiser ser a pior pessoa do mundo, eu posso? Posso. Mas se eu quiser ser a mulher mais valorosa, eu posso me esforçar a partir de hoje? Posso. Eu posso. E tudo vai depender da minha vontade, da minha intenção e do meu esforço. Assim é a lei de justiça. A cada um será dado segundo as suas obras, no céu como na terra. Portanto, tudo isso prossegue no mundo espiritual, não termina com a morte do corpo físico. E isso é muito interessante, porque um dia esse corpo vai parar. As funções orgânicas não sintam saudades de mim. Vai parar, mas de qualquer maneira esta Paula Espírito continuará no plano espiritual, se Deus quiser, lendo muito, fazendo muitas pesquisas, aprendendo muito mais, trabalhando. Nós prosseguimos, continuando só o corpo físico que fica aqui. Então, desta maneira, nós conseguimos utilizar o livro de Emmanuel, Justiça Divina. E ele fala que a justiça humana observa as ocorrências que são puníveis, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que podem desencadear todos os fatos. Todos nós estamos sob a luz da justiça divina. Emmanuel fala para nós que aquele que faz o mal, ele será punido. Mas aquele que organiza o mal conscientemente terá um sofrimento ainda maior. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Lá no livro Céu e o Inferno, Allan Kardec diz para nós, então, que a justiça divina procede diferente da justiça humana. E que a infração, ela também não será proporcional, os crimes não serão proporcionais aos criminosos. O que quer dizer que duas pessoas podem cometer o mesmo crime, mas elas não receberão as mesmas punições diante da lei divina. Por que será que isso acontece? Pensemos, meus irmãos. Pode acontecer de uma pessoa roubar, a outra também rouba. Mas esta roubou alimentos para matar sua fome. Esta roubou um carro para sair por aí desfilando. Aquela que infelizmente tira a vida de um irmão, pode ter tirado apenas por maldade para pegar a esposa dele. Enquanto este tirou a vida, mas para se defender, e se arrepende do mal que cometeu, sofre com a culpa da sua consciência pesada por anos, deseja reparar o mal que foi cometido, auxilia a família. Então, nós, do nosso ponto de vista tão limitado, não podemos julgar nada. Muitas vezes, sim, a justiça humana falha demais e nós ficamos revoltados, nós ficamos frustrados e ressentidos. Nós, muitas vezes, passamos por deveras causas onde somos agredidos e não percebemos os nossos direitos sendo protegidos. Mas nós, ainda assim, não conseguimos ter um olhar da imensidão de todas as coisas. Nós devemos ficar tranquilos, porque Deus, que tudo observa, não deixa nem uma mínima infração sem punição. E todos aqueles que fazem o bem e agem no bem serão beneficiados sempre. Portanto, a questão é: será que nós precisamos nos desesperar diante dos nossos direitos que não são reconhecidos? Não. É só colocar tudo nas mãos do Senhor. A nossa vida toda nas mãos de Deus. Nos esforçarmos, trabalharmos, sendo honestos, previdentes, amorosos, humildes, caridosos, que
tudo sempre será benéfico para cada um de nós. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Senhor, por este trabalho de luz. Agradecemos a Erasmo, a toda a equipe espiritual que nos abençoa sempre. Agradecemos a Jesus com seu Evangelho e aos trabalhadores encarnados que são tão solícitos e carinhosos para com cada um de nós. Nós pedimos paz, luz, discernimento, meu Deus. Não nos desesperarmos sabendo que o Senhor está sempre conosco. Graças a Deus, graças a Jesus.